E o executivo de futebol Marcelo Paz revelou qual será a próxima contratação que o Corinthians vai ter que fazer. E ainda falando sobre contratação, será que existe alguma possibilidade do jovem meio-campista Gabriel Moscardo voltar para o Corinthians? E mesmo com mudanças no comando técnico, o volante Ranielli terminou o primeiro semestre como um dos principais nomes do atual elenco do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mais um jogador que conseguiu ter uma grande eficiência no primeiro semestre. Dessa vez, vamos falar sobre o volante Ranielli, que mesmo com mudanças no comando técnico, saída de um treinador e chegada de outro, com uma característica até complicada para a função dele, conseguiu se manter entre os principais nomes do atual elenco. O Ranielli chegou ao Corinthians no início de 2024, teve aquelas primeiras dificuldades, adaptação e tudo mais, mas aos poucos foi conquistando seus espaços e hoje o Ranielli é um dos principais nomes do atual elenco comandado pelo Fernando Diniz, titular absoluto. O Ranielli, ele no esquema do Fernando Diniz, no chamado dinizismo, o Ranielli é um jogador com característica que pode perder espaço. Por quê? Porque o Fernando Diniz, ele sempre prioriza jogadores de meio de campo com passes mais aprimorados, com uma visão de jogo maior e não jogadores com características de marcação. Por exemplo, o Fernando Diniz, ele chega a montar meio de campo sem jogadores com características de marcação. Mas no caso do Ranielli, o Ranielli tem sido tão eficiente na marcação e também se portando até como zagueiro em determinadas situações e tem também uma transição inteligente. O Ranielli conseguiu manter os seus espaços, ainda é titular absoluto. Absolutamente que também o Ranielli andou cometendo alguns erros, como por exemplo, uma falha em um clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena, que nós vencemos por 3-2, mas naquela partida, inclusive, ele marcou um dos gols da vitória e também teve uma grande atuação. Então, mesmo com mudanças, o Ranielli conseguiu se manter entre os titulares, mas o meio de campo do Fernando Diniz não se permitem erros. A minha opinião quanto ao Ranielli é a seguinte: para mim, o Ranielli, fazendo uma lista dos principais nomes dos jogadores que não decepcionaram, por exemplo, no primeiro semestre, para mim, o Ranielli ele está na parte dos atletas que não decepcionaram. Um jogador que é muito bom de marcação. O Ranielli ele tem uma transição inteligente, mas é um jogador que costuma errar bastante também. E os passes que o Ranielli erram acabam comprometendo. Então, o Ranielli, com agora esse período de trabalhos que o Fernando Diniz vai ter, o Ranielli vai ter que se dedicar um pouco mais na eficiência dos passes na transição ofensiva. Volto a dizer, o Fernando Diniz ele gosta de meio-campistas que tem os seus passes aprimorados. Então, o Ranielli vai ter que trabalhar isso. É um jogador que acaba se destacando na marcação, é um jogador que acaba se destacando também como volante, também tem a característica de atuar como zagueiro, então absolutamente que é um jogador que dificilmente perde espaço, mas é aquela questão, não pode vacilar, cometer erros. Por exemplo, contra o São Paulo ele errou um erro absurdo que resultou no gol do adversário. Vencemos por 3-2. Foi um jogaço, ele jogou muito naquela partida, inclusive marcando o gol, mas é aquela questão, vai ter que trabalhar e ter que ter uma dedicação ainda maior. Mas eu, particularmente, claro que ainda considero o Ranielli como titular absoluto e acho difícil hoje nós imaginarmos ele perdendo a posição. E agora vamos falar sobre a próxima contratação que o Corinthians terá que fazer. O executivo de futebol Marcelo Paz revelou quem que o Corinthians vai ter que contratar, qual profissional, na verdade, o clube vai ter que repor uma saída.
Nos últimos dias, o Corinthians teve uma saída confirmada. Guilherme da Costa, preparador físico, acabou deixando o clube rumo ao Internacional de Porto Alegre. Guilherme da Costa, que chegou ao Corinthians em junho de 2024, ele que já tinha completado 2 anos de clube, acabou deixando o Corinthians porque recebeu uma proposta do Internacional de Porto Alegre. O executivo de futebol Marcelo Paz concedeu uma entrevista ao canal Identidade Corintiana, acabou explicando o motivo da saída do Guilherme e também acabou revelando que o Corinthians vai ter que fazer uma próxima contratação. Vamos para as palavras do Marcelo Paz. Dentro de um departamento de futebol, você tem 8 profissionais que fazem um trabalho dentro do clube. No caso do Guilherme, ele saiu por opção própria, recebeu uma proposta do Internacional. Aqui, trabalhava mais na academia, realizando um trabalho importantíssimo, fundamental, ao lado do Wagner Bertelli. Wagner Bertelli é o preparador físico principal, chefe da preparação física. Continuando, ele saiu porque no Internacional terá uma atuação mais ligada ao campo. Então, recebeu a proposta, conversou comigo de forma muito educada e me disse que não era por questão financeira e nem questão de grupo, mas pelo fato de trabalhar na parte ligada ao campo. Então, ele deixou a função e vamos buscar um profissional para exercer a mesma função. A saída dele foi uma escolha dele. Se não tivesse recebido essa proposta, teria continuado com a gente. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o Marcelo Paz acabou revelando o motivo da saída do Guilherme da Costa, que havia acabado de completar 2 anos de Corinthians, também confirmou qual será a próxima contratação que o Corinthians vai ter que fazer, vai ter que repor a saída do Guilherme da Costa no departamento de futebol, mais um preparador físico vai chegar. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte: primeiramente, palavras importantes, porque na minha visão, o que havia chego e até saiu em algumas matérias é que o Guilherme da Costa havia sido demitido. E muitos até chegaram a questionar se não teve nenhuma ligação com aquela polêmica envolvendo o Memphis, quando erraram no exercício que passaram para o Memphis e acabou atrasando o retorno dele. Então, mediante a isso, veio à tona novamente aquele caso do Memphis e muitos começaram a suspeitar do Guilherme da Costa. Mas, pelo menos no que disse o Marcelo Paz, não teve nada a ver o Guilherme, que acabou pedindo para deixar o clube. Então, Marcelo Paz confirma, o Corinthians está buscando um novo preparador físico. A próxima contratação do Corinthians será um preparador físico e eu acredito que quem vai definir, quem vai escolher, ou pelo menos que vai ter o peso maior na escolha desse novo profissional, vai ser o Wagner Bertelli, que hoje é o principal preparador físico, ali o chefe, no caso da preparação. Então, acredito que nos próximos dias deveremos ter alguma novidade em relação a essa próxima contratação, esse próximo reforço, que vai chegar ali, reforço, na verdade, para a comissão técnica, para o departamento de futebol, que, sinceramente, para mim, agora, com o retorno tanto de jogadores, todo mundo voltando aos trabalhos, acredito que nos próximos dias esse caso vai ser resolvido, esse próximo profissional vai chegar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de reforço. Será que existe alguma chance do jovem meio-campista Gabriel Moscardo retornar para o Corinthians? O Moscardo surgiu nos profissionais do Timão em 2024, jogador que foi lançado ao profissional pelo Luxemburgo, na última passagem do Luxemburgo pelo Timão, e rapidamente o Gabriel Moscardo acabou encantando a todos. Ele que fez uma estreia em jogo de Libertadores da América, em uma partida em que o Corinthians estava eliminado da competição, então naquele jogo o Luxemburgo deu chances a vários jovens da base, inclusive naquela partida que o Moscardo entrou no segundo tempo, entrando no lugar do Giuliano. O Moscardo, a primeira bola que ele recebeu, ele deu um passe espetacular, onde terminou no terceiro gol do Corinthians naquela partida, gol marcado pelo Watson. Como eu disse, o Corinthians estava eliminado na Libertadores, na fase de grupos,
daquele ano. A partir daí, o Moscardo foi ganhando cada vez mais espaço, se tornou titular. Isso eu estou falando de junho de 2023. Em janeiro de 2024, Moscardo já estava praticamente vendido. O Corinthians concluiu a venda dele para o PSG, ainda teve uma polêmica, ele chegou lá no exame médico, foi descoberto um desgaste ósseo no seu pé esquerdo, o PSG queria travar a compra, não pagar, aí o Corinthians bateu o pé e eles acabaram fechando o acordo de uma vez por todas, pagaram pelo atleta e o Moscardo tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2028. Mas tem um ponto importante nisso tudo. Desde que ele chegou ao PSG, ele praticamente nem jogou pela equipe francesa, ele passou a ser emprestado. O último empréstimo dele terminou com o Braga. Dificilmente ele vai continuar por lá. E o Paris Saint-Germain muito provavelmente vai emprestar o Moscardo novamente. E aí começaram a surgir alguns rumores que o Corinthians está acompanhando a situação do jogador. O Corinthians monitora, informação do Samir Carvalho, do canal Café do Setorista. Bom, a questão do Moscardo é a seguinte: realmente o PSG deve emprestar o atleta, mas o principal interesse do clube francês é manter o Moscardo na Europa, emprestar o Moscardo a um outro clube europeu. E também até a questão do jogador que já está adaptado na Europa e tudo mais, quer continuar por lá. Então não tem como definir nada, não tem como cravar nada. Se de repente não encontrarem algum clube e tudo mais, e houver a possibilidade dele retornar ao Brasil, eu até acredito que o Corinthians possa surgir como uma prioridade pela questão da adaptação e até, de repente, uma alavancada na carreira do jogador novamente e ele se valorizar. Mas eu, particularmente, pensar em um Moscardo retornando agora para o futebol brasileiro, eu acho muito difícil. A minha opinião, quanto a essa questão do Corinthians estar monitorando o Moscardo é a seguinte: o Corinthians está certo. Essa informação é do Café do Setorista, o Corinthians está certo, tem que monitorar mesmo. Porque se o PSG for emprestar o Moscardo, podemos aí, de repente, estar falando de um empréstimo sem custos, e o Moscardo é um grande jogador. Sinceramente, o Moscardo é um volante que surgiu de uma forma espetacular. Uma pena que foi vendido tão rapidamente. O Moscardo é aquele jogador com inteligência no passe, força física, tem quase 1,90 m de altura, um jogador muito inteligente com a bola no pé e um jogador de muita força na marcação. Então seria sensacional, de repente, aí para um Corinthians, que temos riscos, por exemplo, de uma saída do André, você pensar em um Gabriel Moscardo como uma peça de reposição, apenas 20 anos, e ainda por empréstimo, sinceramente, para mim, seria o ideal. Mas vou ser sincero com vocês, não estou dizendo aqui, não é informação, mas para mim eu acho muito difícil o Moscardo voltar. Volto a falar na questão da Europa, está lá com as pessoas da sua família que já se acostumaram, o Moscardo gosta de ficar por lá. Claro, estamos falando do Corinthians, de repente pode ser que balance o coração do jogador. E outra, eu particularmente acho que o PSG quer cada vez mais que o Moscardo se adapte ao futebol europeu. Então, sinceramente, eu não vejo assim como uma questão de ser algo, um caminho que podemos considerar como o próximo passo, de repente, que pode acontecer para o Gabriel Moscardo. Então, eu acho muito difícil ele retornar. É uma situação, assim, que o PSG vai querer o jogador em outro clube europeu, de repente, como ele foi bem na equipe do Braga, quem sabe não dar alguns espaços ao jogador. Então, não estou aqui cravando, definindo nada, o futebol é dinâmico. Eu posso falar para vocês agora aqui que não tem condições de vir, de repente não vem, eu acho que não vem, e aí daqui a algumas horas surge uma notícia que o Corinthians se aproxima do Moscardo, ou de repente eu posso falar para vocês, não, se o Moscardo não achar outro clube lá, ele volta para o Corinthians, ele quer voltar para o Corinthians, e aí, de repente, sai uma matéria com os jogadores da entrevista dizendo que não quer voltar. Então, o futebol, ele é muito dinâmico, as coisas mudam rapidamente. Eu gostaria que o Moscardo voltasse, seria interessantíssimo ter um Moscardo de novo, com um pouco mais de experiência,
agora com aquele problema no pé corrigido, apesar que isso no Corinthians nunca foi problema, mas volto a dizer, eu acho muito difícil mesmo o Moscardo voltar, principalmente agora, que lá na Europa é início de temporada, então os clubes vão se movimentar, então eu acho que o PSG vai encontrar uma boa equipe para ele por lá. Mas, se de repente precisar voltar e voltar, para mim será muito bem-vindo. Sinceramente, é um menino muito bom e eu acredito que no Corinthians ele iria evoluir bastante, ainda mais com o Fernando Diniz agora, com esse esquema que é favorável ao estilo dele. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!